Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre o elenco do Atlético Paranaense. Afinal de contas, tem ou não tem qualidade suficiente para jogar um bom futebol? Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. Depois das 3 últimas derrotas sofridas pelo Atlético Paranaense para a Sportiva Meliano, Danúbio e Fortaleza no último final de semana, cresceu nas redes sociais o debate entre torcedores do Furacão sobre a qualidade técnica desse elenco, ou, para ser mais preciso, se esse elenco de 2024 tem qualidade técnica o suficiente ou não para oferecer a comissão técnica encabeçada pelo treinador Cuca. De um lado, temos parte da torcida que enxerga a qualidade em uma série de jogadores que fazem parte desse elenco de 2024, e de outro, tem muita gente que entende que o trabalho da comissão técnica tem sido insuficiente, ou que os resultados não têm acontecido como se imaginava, justamente por conta da falta de qualidade dos próprios jogadores, e que aí acaba descambando, né, acaba resultando nas críticas que o Cuca tem feito à formação do elenco nas entrevistas coletivas, os pedidos de reforços. E de minha parte, achei que valia a pena me posicionar. E para começo de conversa, eu já vou acabar com o mistério e dizer que, na minha visão, tem sim talento nesse elenco. O Atlético Paranaense pode não ter um elenco estrelado como tem Flamengo, como tem Palmeiras, como tem Atlético Mineiro, que tem uma capacidade de arrecadação muito maior, no caso de Palmeiras e de Flamengo, ou que tem mecenas por trás injetando dinheiro para custear o comportamento financeiramente responsável do clube, como é o caso do Atlético Mineiro, mas o Atlético, dentro da sua capacidade financeira, conseguiu formar um grupo com excelentes jogadores. Então a gente tem, por exemplo, um Bento que está indo, ou já foi, na realidade, já se apresentou à seleção brasileira para a disputa da Copa América. Eu acredito que briga por uma posição de titular, com o fato de que o Alisson ainda está voltando de lesão. A gente tem um Leonardo Godoy, que é o lateral direito com mais participações em gols no último ano e que tem excelentes números nos anos anteriores também. Um jogador que chegou do Estudiantes de La Plata, que não é um time pequeno, muito pelo contrário, é um tetracampeão continental. A gente tem no Thiago Heleno um dos maiores zagueiros da história do clube, que por mais que tenha uma certa idade, né, o Thiago vai fazer 36 anos em setembro, se eu não me engano, sendo utilizado de maneira moderada, né, ele tem muito a acrescentar em termos de liderança, em termos de qualidade com a posse de bola. O Thiago é muito eficiente fazendo lançamentos longos, e é um jogador que pode agregar para o elenco. O Matheus Gamarra, que o Atlético contratou no início dessa temporada, foi eleito o melhor zagueiro da última temporada na Libertadores. Então, um jogador que tem muito para crescer com a camisa do Furacão e que poderia, entendo até que deveria ter sido mais utilizado desde o começo do ano. O Kaique Rocha tem tido um início de temporada muito positivo, né? Teve aí uma oscilação para baixo nos últimos jogos, junto com toda a equipe, mas é um zagueiro que já se mostrou uma peça importante no jogo aéreo, já se mostrou capaz de participar bem da construção das jogadas com a bola, tem tudo para, com um pouco de tempo, continuar desenvolvendo seu potencial e se tornar uma excelente alternativa. É claro que, em se tratando de zagueiros, o Atlético vai precisar ir atrás de outro jogador mais experiente para compor esse elenco, né? Pelo menos mais um, para que o Cuca possa ter um número mínimo de opções com os quais trabalhar ao longo da temporada. Mas se a gente for para a lateral esquerda, por exemplo, a gente tem um Lucas Esquivel, que é excelente atacando, excelente defendendo, muito bom com a bola, um lateral com um porte físico que não é comum para jogadores da posição, mais de 1,80 m, forte, veloz. Então, um jogador que tem tudo para continuar crescendo o seu rendimento e hoje já é um dos laterais mais interessantes do futebol brasileiro, tá? Eu sustento isso. O Fernando, que veio da Chapecoense, que passou por um período de lesão, a gente não sabe exatamente como é que ele vai voltar, e eu particularmente não achei que ele foi mal nesse final de semana, mas é um jogador que vinha muito bem antes da lesão. A gente tem no Fernandinho, o jogador talvez tecnicamente, mentalmente, em termos de leitura de jogo, mais privilegiado do futebol brasileiro. Não sei se o Fernandinho tem um par no Brasil nesses dois quesitos. O Christian é um jogador com muita qualidade, embora não venha numa boa fase. O Alex Santana é um jogador de muito porte físico, pode ser melhor aproveitado. Então, tem elementos para você construir uma equipe da mesma maneira que o Bruno Zapelli, que chegou do Belgrano e que já mostrou ter uma série de qualidades, pode ser melhor aproveitado. Isso vale também para Canóbio. Canóbio é um jogador que o Cuca conseguiu potencializar, então ele tem todo o mérito por isso. Canóbio é um jogador que trabalha muito pela equipe, seleção uruguaia, Copa do Mundo. Então não é qualquer atacante. Aí quando a gente fala de atacante de lado de campo,
o Atlético tem sim algumas limitações ou algumas faltas de opções nesse setor, onde Julimar, Tomás Coelho acabam sendo escalados aí com alguma frequência. Mas a tendência é que a gente vá para o mercado atrás de um jogador dessa posição na metade do ano. Eu gostaria também de ver o Cuca utilizar um pouco mais o Romeu Benítez para que ele possa ter oportunidade de se adaptar ao futebol brasileiro, inclusive em relação às exigências físicas, que, pelo que sei, são as principais preocupações da comissão técnica sobre esse atacante uruguaio. O Atlético precisaria também, lógico, ir ao mercado em busca de um meio atacante para disputar a posição, ou pelo menos para servir como reposição natural ao Bruno Zapelli. A gente sabe que sempre que o Zapelli deixa o campo, o Atlético deixa de ter esse articulador, e o Zapelli tem sido uma peça importante, embora tenha oscilado, esteja oscilando bastante, né? É um jogador que, se o time não funciona, fica difícil para ele conseguir, por uma questão de qualidade técnica individual, resolver sozinho. O Zapelli é um jogador que vai precisar ser acionado, ter opções de passe para poder, nesse modelo associativo, fazer a diferença com a capacidade de leitura de jogo que ele tem, com a capacidade de entendimento de espaços, para dar um último passe, para encontrar um jogador em condições de dar uma assistência. O Zapelli é um jogador que tem tudo para ser muito potencializado com um coletivo que funcione. O Gonzalo Mastriani, acho que é o grande elefante na sala, é um dos principais centroavantes do futebol sul-americano nos últimos 12 meses, marcou muitos gols, poderia, entendo que deveria estar sendo mais bem utilizado, né? Mais utilizado e mais bem utilizado, um jogador que tem um poder de definição que outros elementos do elenco do Atlético não têm, e aí isso pesa muito sobre o Cuca, porque ele pode ter as preferências que ele quiser, mas a decisão de não utilizar o Mastriani, pelos motivos que for, vem do treinador do Furacão. A gente tem no Pablo um atacante que eu sei que a torcida está muito frustrada justamente por conta dessa questão do Mastriani, mas o Pablo não é um completo pereba. O Pablo é um jogador que tem algumas qualidades, tem uma função de liderança, tem uma capacidade de participar da articulação das jogadas e é um finalizador razoável. Razoável, não estou dizendo que ele seja muito bom, mas é um finalizador relativamente competente. E aí a gente tem o Lucas Diório, que é um jogador que particularmente eu não aposto muitas fichas, acho que não deve corresponder, mas a verdade é que, se você for pegar todo esse conjunto, há elementos sim para que o Atlético jogue mais futebol. E é justamente sobre isso as minhas críticas aqui ao trabalho do Cuca. Eu não detesto o Cuca, não quero que ele seja demitido, mas a verdade seja dita, gente, é que mesmo nos períodos em que o Atlético ganhava, e eu estou falando isso aqui com toda tranquilidade, faltavam muitas vezes alguns elementos no jogo da equipe que a gente sente muita falta e percebe de maneira mais clara quando o adversário se coloca de maneira fechada no seu campo de defesa e força o Atlético a tentar trabalhar essa bola sem ter espaço para correr em transição, em velocidade, como é a preferência do Cuca. Então, eu não repito, não estou fazendo aqui campanha contra o treinador, não estou pedindo sequer que ele seja demitido, mas eu preciso reconhecer que a comissão técnica, até o presente momento, tem falhado em extrair o melhor desse grupo. O melhor desse grupo é suficiente para ser campeão brasileiro? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que aqui no canal eu tenho dito que é muito difícil você conseguir, com a capacidade de arrecadação que tem o Atlético, superar clubes como o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, o Atlético Mineiro, num campeonato de 38 rodadas. Em 38 rodadas, a qualidade técnica do elenco costuma ser decisiva, costuma ser determinante para o resultado da competição. Agora, esse Atlético bem encaixado pode sim fazer uma campanha de briga pelo título, pode fazer uma campanha de G4 ou no mínimo de G6 de maneira tranquila para poder focar suas atenções nas principais competições, aí nas competições mais acessíveis, que seria, lógico, a Sul-Americana, onde o Atlético vai enfrentar o Cerro Porteño no playoff, antes de, espero, enfrentar o Belgrano nas oitavas de final do torneio, e numa Copa do Brasil, cujo um bicampeonato seria um título muito importante para esse ano. Então, repito, não estou pedindo a demissão do Cuca, mas é preciso reconhecer que o elenco sim tem talento, sim, ele precisa de algumas novas peças, e não, a comissão técnica não tem conseguido tirar tudo que esses jogadores têm para oferecer. E hoje a gente já teve representação, teve treinamento no CT do Caju, com enfrentamento, né, com um amistoso contra a equipe sub-20, que terminou com vitória da equipe principal. Vamos torcer que esse período agora de descanso, esse intervalo para treinamento, possa ser produtivo e que o Cuca possa trabalhar essas questões que têm faltado nos jogos do Atlético, que a gente possa ver um Atlético um pouco diferente depois da pausa para a data FIFA, um time que jogue melhor futebol. E a gente sabe aqui, eu já defendo aqui há muito tempo, que quando a gente tem uma discrepância entre desempenho dentro de campo e resultados na tabela, a tendência é que
os resultados se adequem ao desempenho, ou seja, que eles baixem ou subam para encontrar o desempenho. Então, o que eu estou pedindo, gente, é um Atlético jogando bem, porque jogando bem, os resultados eles acabam acontecendo naturalmente. Então, a gente não precisaria, entre aspas, se preocupar com isso. O ideal nesse momento é concentrar em jogar um bom futebol. O restante todo vai vir como consequência. Mas e você, gente? O que, que pensam disso tudo? O que, que vocês acham da qualidade técnica do elenco do Atlético? Tem qualidade? Não tem qualidade? Quantas contratações precisariam vir na janela de meio de ano para que esse elenco possa oferecer tudo que a comissão técnica espera? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.